Graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo sobre a sua vida. É um privilégio, é um prazer mais um dia poder estar aqui compartilhando com você a palavra de Deus. Hoje, 29 de janeiro de 2025, nós estamos fazendo o devocional do livro de Provérbios. Provérbios capítulo 29 hoje, nós vamos aprender com o Espírito Santo tantas lições maravilhosas que Ele tem para as nossas vidas. Hoje nós estamos alegres, felizes com Jesus, porque nós temos a oportunidade de fazermos novas escolhas para a nossa vida, de tomarmos novas direções das nossas vidas e colocar em prática tudo aquilo que o Espírito Santo tem para as nossas vidas. Ele é o nosso amigo, o nosso conselheiro, aquele que está sempre pronto a nos ouvir, a nos atender, a nos responder, a nos dar a direção. Então, eu quero te convidar para fazer leitura comigo. Vou ler na linguagem de hoje. Você pode acompanhar aí na tua versão. Por que, pastora, a senhora está fazendo a leitura na linguagem de hoje? Porque a compreensão é melhor, é mais fácil de você entender aquilo que a palavra de Deus quer que nós coloque em prática nas nossas vidas. Que nos diz assim, o verso 1. Quem é repreendido muitas vezes e teima e não se corrigir, cairá de repente na desgraça e não poderá escapar. Quando os honestos governam, o povo se alegra, mas quando os maus dominam, o povo reclama. O filho que ama a sabedoria é o orgulho do seu pai. Quem anda com prostituta desperdiça tudo o que tem. Quando o povo é justo, o país tem segurança. Mas quando o governo cobra impostos demais, a nação acaba na desgraça. Quem bajula os seus amigos está armando uma armadilha para si mesmo. Os maus são apanhados na armadilha dos seus próprios pecados, mas os honestos andam livremente e felizes. A pessoa correta se interessa pelos direitos dos pobres, porém, os maus não se importam com essas coisas. Os que zombam de tudo põem uma cidade inteira em confusão, mas os sábios mantêm tudo em paz. Quando um homem inteligente discute com um tolo, este somente ri, xinga e causa confusão. Os assassinos odeiam as pessoas direitas, mas os bons protegem a vida delas. O tolo mostra toda a sua raiva, mas quem é sensato se cala e a domina. Quando um governador dá atenção às mentiras, todos os seus auxiliares acabam se tornando maus. O pobre é aquele que explora, só tem uma mesma coisa em comum. O Senhor Deus deu olhos para verem. As autoridades que defendem o direito dos pobres governam por muito tempo. É bom corrigir e disciplinar a criança. Quando todas as suas vontades são feitas, ela acaba fazendo a sua mãe passar vergonha. Quando os maus estão no poder, o crime aumenta. Mas as pessoas honestas vivem o suficiente para ver a queda dos maus. Corrija seus filhos, e eles serão para você motivo de orgulho e não de vergonha. Um país sem a orientação de Deus é um país sem ordem. Quem guarda a lei de Deus é feliz. Não adianta nada corrigir um escravo somente com palavras. Mesmo que ele entenda, não obedecerá. Há mais esperança para um tolo do que para a pessoa que fala sem pensar. O escravo que é mimado desde criança, um dia vai querer ser dono de tudo. A pessoa de mau gênio sempre causa problema e discórdia. O orgulhoso acaba sendo humilhado, mas quem se humilha será respeitado. O companheiro de um ladrão é o pior inimigo de si mesmo. Se ele disser a verdade no tribunal, será castigado. E se não disser, Deus o amaldiçoará. É perigoso ter medo dos outros, mas confiar no Senhor dá segurança. Todos querem agradar as pessoas importantes, mas o Senhor dá a cada um o que merece. Um homem direito não tolera os maus, e os perversos não toleram os que vivem honestamente. Este provérbio
29, ele tem 27 versículos, né, que podemos aprender os ensinamentos práticos de temas importantes para a nossa vida. Ele inicia enfatizando a importância da disciplina, destacando que aqueles que teimam em ignorar os princípios correm risco de se autodestruir. Os conselhos práticos do livro de Provérbios, né, faz com que nós venhamos a entender lições importantes da justiça, da prudência, da humildade, sobre o papel dos líderes e as consequências das suas ações, bem como conselhos para nós colocarmos em prática na nossa vida diária, né? Em resumo, o capítulo 29 é um capítulo essencial para todos aqueles que buscam crescer em sabedoria, entendimento e orientação prática para a nossa vida diária, né? Para nossa vida diária. Todos os dias nós precisamos aprender e todos os dias nós temos que estar prontos, né, a prestar atenção naquilo que a palavra do Senhor nos ensina, para que nós não venhamos cair nas ciladas. O Provérbios é repleto de práticos conselhos para a nossa vida. Um dos principais ensinamentos do livro de Provérbios é como controlar a raiva e evitar que as nossas reações impulsivas venham nos colocar em situações difíceis, situações que muitas vezes nós mesmos vamos entrar e não tem como sair, né? O capítulo destaca que às vezes é melhor, diante de alguma confusão, de alguma contenda, a melhor resposta é o silêncio. Quando nós não retrucamos, não falamos, né, nós aprendemos com isso. A Bíblia diz que até o tolo, quando se cala, é tido por sábio. E muitas vezes, diante de uma discussão, a melhor resposta é o silêncio. Temos que entender a importância de nós mantermos uma vida de comunhão com os nossos colegas de trabalho, com os nossos amigos, evitando conflitos, porque muitas vezes, né, nós criamos conflitos no nosso local de trabalho, aonde fica insustentável. Acabamos tendo que sair muitas vezes daquele local. Por quê? Porque somos pavio curto, somos explosivos. Não conseguimos, né, aturar nada, não conseguimos ouvir um não muitas vezes, não conseguimos lidar com a pessoa difícil. E o Espírito Santo aqui está nos aconselhando para que nós venhamos ser pacificadores, para que nós venhamos ter uma vida regrada com a palavra de Deus, que nós viemos, sim, trazer exemplo de sabedoria onde quer que nós estejamos, que nós consiga lidar com esse tipo de pessoa, porque se nós conseguir lidar com todos os tipos de pessoa, nós vamos nos dar bem em qualquer lugar. Isso significa tratar todos bem, ser imparcial, né? Muitas vezes não ficar procurando quem está certo, quem está errado, nós ficar na nossa, tratar com respeito, independente da situação social, dos status, de quem quer que seja. Usando os conselhos sábios de Provérbios para a nossa vida, nós vamos viver de maneira equilibrada e justa em todas as áreas da nossa vida. Aprendemos também lições sobre a sabedoria para viver uma vida plena e correta. Através da análise de cada versículo desse capítulo, nós podemos entender o quanto é importante a disciplina nas nossas vidas e também nós, como pais, entender a importância de nós pôr limites, corrigir os nossos filhos, não deixar os nossos filhos fazer tudo o que eles querem, na hora que querem. Não, nós precisamos usar a autoridade como pai, como líder. Muitas vezes nós temos que usar a autoridade para dizer um não. O não muitas vezes vai livrar a alma dele do inferno. Por quê? Quando você não impõe limite para o teu filho, seja ele pequeno, adolescente ou adulto, quando você não impõe limite, com certeza ele vai fazer você passar vergonha. Ele não vai te trazer prazer e alegria. Por quê? Porque ele foi criado sem limite. E o mundo lá fora vai impor limite para ele. E aí ele não vai se dar bem.
Não pense que quando você faz tudo o que o teu filho quer, você está sendo um bom pai, uma boa mãe. Pelo contrário, você está criando o filho para amanhã sofrer as consequências. Então, ouça o conselho da palavra de Deus hoje. Corrija o seu filho com amor, com carinho, né? com uma boa palavra. Sente, converse, faça ele ver, mostre para ele o que é certo e o que é errado. E assim, ele poderá enfrentar as dificuldades lá fora de cabeça erguida, né? Ele poderá enfrentar o seu dia a dia na escola, no trabalho, na sua vida social. Ele vai poder entender que nem tudo vai ser como ele quer, mas é importante ele entender que nem sempre está certo, né? É isso que o Senhor está nos dizendo na sua palavra, que nós precisamos colocar em prática nas nossas vidas, porque muitas vezes o não na hora pode doer, mas o não vai fazer nós crescer. O 24 traz-nos uma lição muito maravilhosa aqui, ó, da importância de nós fazermos escolhas sábias. Escolha com quem você anda. Se você é amigo do ladrão, do bandido, como você vai querer que a tua reputação seja boa? Sabe aquele provérbio? Me diga com quem tu andas e eu te digo quem tu és? Cabe muito bem aqui, que diz que quem anda com um ladrão, quem anda com uma pessoa de má índole, quem anda com a pessoa que só sabe fazer confusão, automaticamente ele vai se meter em confusão também. E não é isto que o Espírito Santo quer para mim e para você. O Espírito Santo de Deus, ele quer que nós venhamos a viver, ter uma boa reputação, ter uma boa vivência com todas as pessoas que convivem conosco. Que o Espírito Santo de Deus trabalhe em você, molde o teu caráter, faça você entender e compreender o quão glorioso é viver a palavra de Deus, viver aquilo que Deus tem para mim e para você. Olha só o que ele continua dizendo assim, ó. O 25 diz: é perigoso ter medo dos outros, mas confiar no Senhor dá segurança, porque a segurança verdadeira só está em Deus, né? No 26 ele diz que todos querem agradar as pessoas importantes. Todos querem agradar a pessoa importante, mas o Senhor dá a cada um o que merece. Então faça por merecer na presença do Senhor aquilo que é bom. Os homens de direito não toleram os maus, e os perversos não toleram os que vivem na honestidade. Por quê? O bom segue o bom, o mal segue o mal. É isso que a Bíblia está nos dizendo. É isso que ele está falando para nós. Que nós precisamos entender que cada um vai seguir aquilo que ele escolhe. Escolhas. E Deus te deu uma mente inteligente, saudável. E deixou para você a Bíblia Sagrada como manual de vida. Para você ler, para você prestar atenção e para você colocar em prática na tua vida. Que o Senhor abra o teu entendimento e que você possa compreender como é bom servir e amar a Deus sobre todas as coisas. Um abraço, Deus te abençoe.